Oi, bom dia, tudo bem com você? Hora do 30 Minutos aqui na NTV. Um dos assuntos desta edição é depois da polêmica sobre o uso de dinheiro de diárias por vereadores, a Câmara Municipal de Patos de Minas resolveu alterar a resolução para a prestação de contas. Agora será exigido maior detalhamento sobre o gasto desse recurso. Nesta quinta-feira, no 30 Minutos, a gente mostra também. Polícia Rodoviária Federal libera algumas rodovias fechadas por movimento grevista de caminhoneiros. Com medo de faltar gasolina, aumenta movimento nos postos de combustíveis em Patos de Minas. Ambulantes terão que ter licença e só poderão se instalar em locais determinados pela Prefeitura, prevê decreto. Pacientes que tiveram a Covid-19 e ficaram com sequelas são atendidos de graça em Patos de Minas. Casa das Meninas registra 3 casos positivos de Covid-19. E tem mais, viu? Continue comigo para saber todos os detalhes no seu Jornal da Hora do Almoço, que está no ar. Calorão com sensação térmica que incomoda, né? Tem sido assim nos últimos dias aqui em Patos de Minas e a meteorologia não prevê chuvas significativas para o mês de setembro. O inverno ainda não terminou oficialmente e o calorão já está castigando a região com essa elevação nas temperaturas. Mas afinal, por que essa transição muda tanto o clima? O que está acontecendo para que essas temperaturas se tornem tão altas? Bom, 2 coisas são importantes a gente analisar. O Sol começa a se deslocar do hemisfério norte para o hemisfério sul. Ele deve passar sobre a nossa latitude por volta do dia 30, 1º de dezembro. Ele passa exatamente sobre a nossa latitude. Bom, então nesse período nós podemos esperar sempre temperaturas muito elevadas. Uma outra característica é o fato da baixa umidade. A baixa umidade faz com que nós não tenhamos filtro das radiações ultravioleta. Isso faz com que nós tenhamos temperaturas máximas em torno aí de 37, 38 graus quando nós vemos. Nossa reportagem registrou na tarde dessa quarta-feira um fenômeno climático que ocorre principalmente no período da tarde, deixando o céu com uma coloração diferente. É uma névoa seca, não é uma névoa de neblina, como a gente tem costume de ver no início do período frio, que ainda tem muita umidade. O que acontece é que nós estamos numa região de alta pressão. A alta pressão, o ar é descendente. Se o ar é descendente, impede a ascensão das camadas inferiores da atmosfera. Como impede essa ascensão das camadas inferiores? Todo tipo de fumaça, impureza que fica no ar, ele fica bloqueado em camadas mais baixas, o que torna visível esse tipo de impureza no ar. Então não é algo que a gente gostaria de estar vendo e ela só vai dissipar quando romper esse bloqueio da alta pressão e entrar uma massa de ar nova no local, possivelmente trazendo chuva. A estiagem prolongada, além de piorar a qualidade do ar e exigir cuidados com a saúde, incide também na produção de alimentos. A agricultura está de olho nas chuvas e a água do solo está basicamente zerada. Nós esperamos com que as chuvas retornem, esperávamos mais no mês de setembro e agora parece que isso vai acontecer mais no começo de outubro. Pois é, e na região a névoa seca persiste nesta quinta-feira e sem trégua para o calorão, viu? A máxima alcança 36 graus em Patos de Minas. A seguir, a gente fala sobre a volta das atividades presenciais nos CMEIs de Patos de Minas. Casa das Meninas registra 3 casos da Covid-19 e pacientes que tiveram a doença e ficaram com sequela são atendidos de graça em praça pública em Patos de Minas. São 11 horas da manhã, 34 minutos. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta e agora a gente te mostra que pacientes que tiveram a Covid-19 foram atendidos gratuitamente por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para identificação de sequelas nesta quarta-feira aqui em Patos de Minas. A iniciativa é do Conselho Regional de Fisioterapia e a Terapia Ocupacional. O programa Supera Minas foi elaborado pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região de Minas Gerais, o CREFITO 4.
com o objetivo de capacitar profissionais de saúde e de fisioterapia ao atendimento de pacientes pós-Covid-19. Agora, o trabalho é fazer um atendimento primário aos pacientes que tiveram a doença e, para isso, vão percorrer 62 municípios de Minas Gerais. Para nós é um presente, né, do Conselho Regional de Fisioterapia, esse conselho que tem sido tão presente nas nossas vidas, promovendo capacitações a todos os profissionais que desejarem estar presentes, né, e também a acadêmicos, como é o caso de hoje. A importância do trabalho se deve principalmente pelo fato de que muitas vezes o paciente que teve Covid-19, com sintomas leves a graves, pode estar sujeito a sequelas. Estudos têm mostrado que não só aqueles pacientes que ficaram internados, mas como aqueles que tiveram sintomas leves da Covid-19, passaram a apresentar uma série de sequelas. Dentre essas sequelas, a gente pode destacar aí alterações emocionais, mentais, perda de memória, perda de equilíbrio, quedas recorrentes, outras alterações também em relação à força, à fraqueza muscular. Em cada parada, esse atendimento é feito à população. Uma série de exames e questionamentos é feita ao paciente e, posteriormente, identificado o problema, a pessoa é encaminhada a um profissional de saúde que atenda ao caso dela. O objetivo desse programa é receber todos esses pacientes e, através de testes específicos e de uma anamnese que é feita com cada um deles, identificar quais são as sequelas, se é que apresenta a sequela, e orientar esse paciente para dar prosseguimento, dar continuidade a um tratamento para que ele busque e encontre uma qualidade de vida melhor. O Leonardo e a dona Petrina compareceram ao atendimento e aprovaram a iniciativa. Após o convite, eu estou sentindo muita dor nas pernas, me dá assim, uma falta de ar, sei lá, um mal-estar. Às vezes eu levanto bem, aí passa um pouco, já me dá aquele mal-estar, dor de cabeça, que é dor de cabeça diferente que eu não sentia. Eu fiquei internado no hospital de campanha. E aí o pessoal falou para mim procurar fazer uma avaliação para me ver o pulmão, como que tá, né? Aparentemente eu tô muito bem, né? Mas é bom dar uma checada porque ela falou que tem coisa que se a gente não fizer um exercício, uma fisioterapia, não volta o que estava antes. E as atividades presenciais nos Centros Municipais de Educação Infantis, os CMEIs, retornaram parcialmente em Patos de Minas. Essa retomada foi autorizada pela Prefeitura para crianças com mais de 2 anos de idade. O município reforça que os protocolos de segurança são seguidos para a volta segura de crianças e profissionais de educação aqui em Patos de Minas. E diminuição de óbitos e casos pelo coronavírus em Minas Gerais, pelo detalhamento do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde desta quinta-feira. Com 17 mortes confirmadas, Minas Gerais chega a 53.424 óbitos pela Covid-19. Segundo as contas do estado, Patos de Minas continua com 549 óbitos registrados. De ontem para hoje foram confirmados mais de 2.500 novos casos no estado. Ao todo foram registrados mais de 2.088.000 infectados, com mais de 1.998.000 tratados. Estão ainda sendo acompanhados, segundo o estado, 36.942 mineiros. E falando em casos da Covid-19, 3 foram confirmados na Casa das Meninas em Patos de Minas, sendo uma jovem de 19 anos e 2 irmãs diagnosticadas. Todas passam bem e estão no período final da quarentena. Entretanto, a ação de drive-thru, que vai servir almoço para arrecadar dinheiro para a manutenção da casa, marcada para acontecer no dia 19 de setembro, foi adiada para o dia 17 de outubro.
Já aqui no 30 Minutos, Polícia Rodoviária Federal libera alguns trechos das rodovias fechadas por movimento grevista de caminhoneiros. Com medo de faltar gasolina, aumenta movimento nos postos de combustíveis em Patos de Minas. E ambulantes agora terão que ter licença e só poderão se instalar em locais determinados pela Prefeitura, prevê decreto. São 11 horas da manhã, 43 minutos. O 30 Minutos volta daqui a pouco. Seguindo agora com 30 Minutos, parte dos caminhoneiros do país ainda fecham algumas rodovias por todo o nosso país em protesto pela redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, contra o momento político do país, a favor do presidente da República e pela redução do valor dos pedágios nas estradas. Com a paralisação, houve aumento no movimento em postos de combustíveis de Patos de Minas já na noite desta quarta-feira. Com a repercussão nas redes sociais de que a greve dos caminhoneiros está acontecendo em diversas partes do país, uma movimentação atípica foi registrada em alguns postos de combustíveis de Patos de Minas. Ao contrário dos atos de 2018, em que os caminhoneiros pararam rodovias de todo o Brasil por 10 dias para reclamar do preço do diesel, os manifestantes dessa vez pedem pelo fechamento do STF e pelo voto impresso, acompanhando os pedidos do presidente Jair Bolsonaro no feriado de 7 de setembro. Assim como em 2018, filas de patenses se formaram nos postos, o que resultou no desabastecimento geral da cidade. Por enquanto, o movimento ainda é tranquilo, apesar de já mostrar uma mudança. Para que as manifestações não atrapalhem outros motoristas, a Polícia Rodoviária Federal tem atuado em negociações para a liberação do trânsito, como na BR-040 em Paracatu e na BR-050 em Uberaba. Na região de Patos de Minas não foram identificados bloqueios nas estradas pela polícia. E a Prefeitura de Patos de Minas publicou um decreto no Diário Oficial do município nesta quinta-feira que regulamenta o serviço de ambulante na cidade. Para poderem vender os seus produtos, esses trabalhadores terão que ter uma licença da Prefeitura e só poderão se instalar em local pré-estabelecido. A licença que autoriza o funcionamento da atividade de ambulantes em Patos de Minas, expedida pela Prefeitura, terá validade por 180 dias e pode ser renovada. Para conseguir a licença, é preciso apresentar documentos pessoais e licenciamento do controle sanitário quando for o caso. Além disso, será cobrada uma taxa. O local permitido para a oferta de produtos e serviços por ambulantes será determinado pelo município, principalmente para não ocupar a maior parte do passeio, por exemplo, e atrapalhar o fluxo de pedestre. O decreto proíbe comercializar produtos sem autorização e sem origem de comprovação fiscal. Em caso de descumprimento, os produtos serão apreendidos e, caso não sejam recuperados mediante pagamento de multa em até 30 dias, poderão ser leiloados. Mas se forem CDs ou DVDs contrabandeados, serão destruídos. A multa em caso de descumprimento varia de 10 a 5.000 UFPM, unidade fiscal do município de Patos de Minas. O decreto salienta ainda que as feiras livres de produtor rural têm regulamento à parte. A seguir, aqui no 30 Minutos, mais um apelo para ajudar a custear cirurgia. E vereadores mudam regras para a prestação de conta de uso de dinheiro público com diárias em Patos de Minas. São 11 horas da manhã, 52 minutos. A gente volta daqui a pouco. A Câmara Municipal de Patos de Minas publicou uma resolução no Diário Oficial do município desta quinta-feira que altera a maneira de prestação de contas pelos vereadores no caso de viagem e o uso do dinheiro dos cofres públicos para custear diárias. A mudança na resolução sobre o uso de recursos de diárias em viagens foi depois do questionamento sobre a viagem do vereador José Luiz a Brasília, onde cumpriu a agenda com autoridades e participou de manifestação política no início do mês de julho. A prestação de contas do parlamentar foi aprovada, pois ele apresentou documentos de encontros com autoridades na busca de recursos e pedidos de soluções para alguns problemas do município e justificou que a participação em atos nada teve a ver com os gastos de diárias cedidos pela Câmara. Depois desse fato,
os vereadores decidiram mudar as regras e exigir mais documentos para comprovação do uso do dinheiro de diárias. Pela resolução publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, o prazo para a prestação de contas detalhado continua de 5 dias. No caso do uso do recurso para participação em cursos, seminários, conferências, dentre outras, o certificado ou diploma deverá ser anexado ao relatório de viagem. Se o encontro for político, o parlamentar ou servidor deverá apresentar o comprovante de agendamento e atestado de comparecimento, declaração de visita, matérias jornalísticas ou fotos ou publicações que comprovem o comparecimento. Caso o vereador não apresente o relatório detalhado, os valores recebidos com diárias deverão ser ressarcidos aos cofres públicos. Agora a gente te mostra a história da Vanilda Lopes do Amaral, que sofre com hérnia de disco. Com a demora para a realização de cirurgias eletivas pelo serviço público, ela faz campanha para arrecadar dinheiro e realizar o procedimento. Vanilda vive com o marido, a filha e a neta. Antes de ser afastada devido às fortes dores, ela trabalhava como diarista. As despesas com o aluguel e as contas de casa agora estão ainda mais altas, com a quantidade de medicamentos que ela precisa tomar devido à hérnia de disco. Eu descobri esse problema desde 2012, mas de uns 3, 4 meses para cá que agravou a esse ponto que chegou, que agora é só cirúrgico, não tem outro meio. Porque está uma hérnia muito grande, comprimindo demais o nervo ciático, e o problema agora só é resolvido com cirurgia, que as medicações já não estão fazendo efeito mais. E eu estou indo direto para a UPA, sempre tomando medicação, mas a medicação que faz lá são injeções, e essas injeções já não estão fazendo efeito. E eu estou com medo, porque eu já não estou dando conta de movimentar mais nem dentro de casa. Nossa, é uma dor horrorosa, só Deus para ter misericórdia, viu? É uma dor, se eu estiver sentada até que fica mais ou menos, mas do lado de direito eu não consigo sentar, tem que estar sempre no ar. E a hora que eu levanto, eu não consigo espichar o corpo, a dor agrava demais da conta. Se Deus não tiver dó, vai chegar um ponto que eu vou parar na cama, se eu não conseguir resolver o problema dessa cirurgia, que eu preciso urgentemente de fazer essa cirurgia. Aguardando na fila do SUS, sem qualquer previsão de quando poderá ser operado, Vanilda agora busca um meio para realizar o procedimento na rede privada. A cirurgia de hérnia de disco custa em torno de R$17 mil, recurso financeiro que ela não dispõe no momento. Interessados em colaborar com a arrecadação do dinheiro para a cirurgia de Vanilda, podem doar qualquer quantia para o Pix 044-376-656-86 ou participar do financiamento coletivo que está sendo realizado online. Olha, a gente abriu um Pix, pode estar contribuindo pelo Pix, e a gente abriu uma vaquinha também pela rede social. E desde já, gente, qualquer tanto que as pessoas puderem me ajudar é bem-vindo, porque a minha situação está complicada demais. Está muito difícil enfrentar essa batalha que eu estou enfrentando. E eu peço ajuda à população que puder me ajudar, porque, infelizmente, a nossa saúde está deixando muito a desejar. Eu torcia para que nossa saúde melhorasse demais, porque a população está gritando por socorro, mas as pessoas que podem fazer isso para a gente, infelizmente, não estão fazendo. E eu conto com a população de Patos, que eu sei que a população daqui é muito generosa. Eu já tenho visto muita gente que pede ajuda e consegue. E eu estou nessa batalha e eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora, que o povo vai me ajudar e eu vou conseguir. Você vai conseguir. Se você puder ajudar, colabore com a Vanilda, viu? Assim a gente encerra o 30 Minutos de hoje. Obrigado pela sua companhia. Às 19 horas tem o NTV News. O 30 Minutos volta em nova edição amanhã, às 11h30. Fique agora com Gui Boaventura. Olá, Gui. Boa tarde para você. Olá, Matheus. Boa tarde. Tudo certo com você? GGSS. Olha só, já entramos no horário do seu programa, eu vou fazer essa transição rapidinho aqui, mas hoje eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo aqui e abrir o meu coração para você, para quem está em casa, e compartilhar uma notícia que tem deixado desde ontem à noite
toda a minha família muito feliz. A minha família vai crescer, eu vou ser titio. Então, já aproveitando essa oportunidade, sim, que o meu sobrinho, a minha sobrinha no futuro possa ver essa gravação ao lado de um grande ícone do jornalismo brasileiro, Gui Boaventura. Eu já amo você, a gente está muito ansioso, esperando você de braços abertos. Titio já ama. Gui Boaventura, já abri o meu coração agora, demonstrando aí essa expectativa, da minha família. Ele está com pressa hoje. Parabéns, titio. Obrigado, viu? Pode ir que eu seguro aqui. Não, vamos lá, vou segurar agora com você aqui. A gente tem visto, Gui Boaventura. Gui Boaventura, a gente tem visto a situação de picos de energia em toda a nossa cidade, algo que isso não acontecia há muito tempo, mas a gente está voltando a acontecer. Será que é isso? É uma má gestão ou será que isso são problemas aí decorrentes possivelmente do calor? Olha, acho que eu nem posso começar a falar disso agora devido à sua pressa, mas para explicar isso aí, tem que gastar uma meia hora só das informações que eu tenho a respeito da CEMIG em relação à rede, falta de manutenção de rede, um punhado de coisas. Quando força a situação, como está sendo forçada agora, as linhas de transmissão estão trabalhando sobrecarregadas, né, com pouca energia e tudo isso aí, então os problemas vêm. Nós vamos ter problema aí, principalmente nesse mês de setembro, outubro, até normalizar a situação. Então sigamos aí tentando, esperando dias melhores. Meu amigo, uma boa tarde para você e para quem tem casa. Até a próxima. Boa tarde, até mais.